Graça e paz, irmãs. Estamos estudando o livro de Tito, capítulo 2. Estamos no terceiro episódio da série de estudos Mulheres que Ensinam Mulheres. Bom, vimos no primeiro episódio sobre a importância de conhecermos e vivermos a sã doutrina. Ela é bela e importante para a nossa vida. No segundo episódio, tratamos sobre reverência e calúnia. No texto que lemos, Paulo disse que há duas aplicações práticas específicas do que parece ser reverente no comportamento de uma mulher cristã. Há mais, mas ele menciona aqui só duas. A primeira é em relação ao modo como falamos. Mulheres reverentes não deveriam ser caluniadoras. E outra aplicação prática do que significa ter um comportamento reverente é ter com um estilo de vida moderado. Mulheres reverentes são equilibradas em seu comportamento. Esse é o fluxo da sã doutrina na vida de uma mulher. Afeta a maneira como falamos e afeta a maneira como andamos. Há um certo tipo de discurso, há um certo tipo de comportamento para o qual você olha e diz: aqui está uma mulher que é reverente. Ela teme o Senhor, ela honra o Senhor, ela caminha na sua presença. E assim, Paulo continua ensinando que as mulheres mais velhas também não são escravas de muito vinho. Agora, na primeira leitura, você pode se perguntar o que estava acontecendo com essas mulheres na igreja de Creta. Viviam em algazarra, se embebedando? E por que essa ênfase nas mulheres e nas mulheres mais velhas em particular? Quero ler o versículo novamente de Tito, capítulo 2, versículo 3. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Então, não ser escrava de muito vinho fala do quê? Bom, fala de excessos na nossa vida. Comer demais, beber, ser feliz a qualquer custo. E fala de viver uma vida fácil, mimar a nossa carne, fazer somente o que a nossa carne deseja. E à medida que nós envelhecemos, adquirimos maturidade, é fácil cair na armadilha de achar: paguei minhas dívidas, vou fazer algo que me faça sentir bem. Portanto, esse texto, não ser, aqui no caso, como diz, escrava de muito vinho, fala de excesso. Nos tornamos escravas de certas substâncias, hábitos ou atividades que podemos considerar essenciais para a nossa felicidade, nossa sanidade ou nossa sobrevivência. Tipo, não consigo viver sem isso. Se isso acontece, isso é escravidão. Quando as coisas não estão indo da maneira que desejamos, nosso coração muitas vezes sai em busca de substitutos. E os efeitos calmantes do álcool, dos remédios, podem parecer exatamente o que precisamos para nos ajudar a enfrentar o dia a dia, para nos ajudar a superar essa situação difícil ou problema que você possa estar vivendo. O desafio é que essa substância calmante, inicialmente, pode facilmente se tornar um substituto para Deus, que deseja passar por essa situação com você, comigo, e nos ensinar como obter conforto em meio à aflição e estresse através da sua graça. A palavra escravo aqui significa escravizar, ser totalmente entregue a algo ou a alguém, ser controlado, neste caso pelo vinho, que se torna um senhor em sua vida. Portanto, a pessoa de quem Paulo está falando aqui, que é escrava de muito vinho, está sob o controle do álcool. Isso significa que se ela é uma escrava do álcool, ela não é livre. Bem, este não era apenas um problema nos dias de Paulo. Não preciso dizer que isso é um problema também em nossos dias. Há mulheres que lutam contra o excesso e a escravidão de várias coisas. Esse excesso, essa escravidão, muitas vezes é o resultado de tentar escapar para aliviar a dor emocional, a dor relacional, existencial, para encontrar conforto, para encontrar satisfação. Você pode dizer, mas eu não tenho problemas com álcool. Mas pode haver uma série de coisas das quais participamos em excesso, a ponto de às vezes nos tornarmos escravas, viciadas. E precisamos do Evangelho e da graça de Deus para sermos livres e libertas. A comida pode ser um grande escravizador, a balança. Para outras é a limpeza da casa, para outras é falar da vida alheia, a mídia social, a opinião dos outros, o trabalho. Posso ser escrava do trabalho. Para muitas de nós pode ser nosso smartphone, a Netflix.
Então, dependência, apego e excesso nos falam de idolatria. Paulo diz em Tito, capítulo 3, versículos 3 a 6, assim, olha: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele nos libertou. Você e eu costumávamos ser escravas de várias paixões e prazeres, mas fomos libertas pela bondade, benignidade, pela graça de Cristo. Então não vivamos mais como escravas, não precisamos disso. Ele diz em Romanos capítulo 6, o apóstolo: vocês não sabem disso, vocês são escravos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Então, estamos no processo de santificação e isso é para toda a nossa vida. Temos aquela esperança incrível sobre a qual Paulo fala em Tito capítulo 3. Um dia, quando estivermos com Cristo em sua presença, seremos glorificados e finalmente totalmente livres de tudo que é carnal que possa nos escravizar. Mas enquanto isso, o que precisamos para sermos livres da escravidão que vivemos? Bem, precisamos reconhecer duas coisas. Primeiro, precisamos lembrar que temos um Pai que nos ajuda em tudo que precisamos. Tito 3 diz assim: já fomos escravos de várias paixões e prazeres. Mas como Paulo se identifica em Tito 1, versículo 1, ele diz: Paulo, um servo. É a mesma palavra, um escravo, um servo de Deus. Vocês já foram escravos do pecado, das paixões, dos prazeres. Mas Paulo diz: esse não sou mais eu, agora sou um servo, um escravo de Deus. Ele é o nosso dono, o nosso mestre, o maior interessado na nossa vida, que olha para nós e sabe o que nós estamos passando. E segundo esse Pai, nos deu uma à outra, ou seja, umas às outras. Mulheres maduras, tanto na idade quanto na fé. Preste atenção, Paulo está falando, não sejam escravas de muito vinho. Ele está dizendo, modele esta bela e surpreendente liberdade em Cristo que você tem. Então esteja disponível para encorajar, orar, compartilhar sua vida, encorajar outras mulheres. As mulheres de qualquer idade que precisem de ajuda na vida cristã, procurem por uma mulher que é escrava de Cristo, que é serva de Cristo, que foi liberta em Cristo Jesus. Paulo nos diz em Efésios capítulo 5, não se embriaguem com vinho. É outra maneira de dizer o que nós lemos agora em Tito 2, mas seja cheia do Espírito Santo. Só assim nós falaremos entre nós salmos e hinos espirituais, teremos gratidão, seremos submissas e reverentes. Precisamos ser libertas das nossas paixões, amadas irmãs, para podermos edificar a vida uma das outras. Primeiro para termos liberdade em Cristo, para depois edificarmos a vida umas das outras. Quando Deus entra em seu coração, Ele preenche aquele grande buraco que você tem preenchido com tantas outras coisas. Mulheres mais velhas, muitas de nossas irmãs mais novas estão precisando desesperadamente de alguém para ajudá-las a lidar com seus vícios de comportamento, sua escravidão. Não podemos ter uma vida igual ou pior a delas. Mas elas verão em nós, mulheres inclinadas a Cristo, a sua graça, sendo escravas de Cristo. Influenciaremos e ajudaremos essas mulheres. Elas serão libertas pela palavra de Deus através das nossas vidas. Mostraremos que a doutrina da palavra é bela e saudável para nós e para elas. Quero orar com você. Pai, te agradeço porque através de Jesus, do seu sacrifício, nós fomos libertas, que possamos tomar posse disso, Senhor amado. Creio que o Senhor pode preencher qualquer vazio do nosso coração. Que possamos a cada dia estarmos mais próximas de Ti, te conhecer a cada dia mais. Só assim não seremos escravas de nada e de ninguém além de Ti. Senhor Jesus, por favor, nos ajude.
Torne isso realidade em nossa vida, que sejamos mulheres que ensinam outras mulheres a se parecer com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.